Olá, pessoal, parada obrigatória. O assunto da vez é a gente falar a respeito da dissertação, especificamente a estrutura do texto dissertativo argumentativo do Enem. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Não deixa de assistir a este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá. Características gerais do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, organize a quantidade de linhas por parágrafo. Fato. A gente precisa ter uma organização, uma harmonia na quantidade de linhas por parágrafo. Nunca, jamais, hipótese alguma, a introdução ou a conclusão podem ser maiores do que um dos parágrafos de desenvolvimento. Tente se preocupar com isso mesmo, por favor. Então, por isso que os professores de língua portuguesa acabam dando uma margem de quantidade de linhas por parágrafo por etapa. A introdução, geralmente, de 4 a 6 linhas, o desenvolvimento com 2 parágrafos de 6 a 8 linhas cada, se por acaso tiver 3 parágrafos de desenvolvimento, de 5 a 7 linhas, e a conclusão de 5 a 6 linhas. Por favor, tente atender a essa margem aí de quantidade de linhas por parágrafo. Não use palavras fortes ou que prezem pelo sentimentalismo. Por favor, exemplo. É extremamente necessário. É a triste realidade do país. É horrível pensar nisso. Infelizmente, evite essas marcas que mexam com a pessoalidade. Pessoalidade não é só utilizar a primeira pessoa do singular, que não deve, de fato. É também você não trazer esse tipo de marca para o seu texto, por favor. Preocupe-se com a apresentação do texto. Letra legível. Sim, letra ilegível é ponto de corte no seu texto se por acaso as 3 pessoas que lerem a sua redação confirmarem isso. Então, tenta se preocupar com a letra. Quando você escreve um texto, você não escreve para você. Você escreve para uma outra pessoa que não lhe conhece e vice-versa, que vai ler. E ela não vai estar nem aí se por acaso não conseguir compreender ou parte do seu texto, ou o seu texto como um todo, ou alguma palavra. Logo, tente ser o mais coerente possível e também se preocupar, porque é uma via de mão dupla. Você produz um texto de fácil acesso para que alguém leia e facilite a vida dessa pessoa, para que você consiga ter uma boa pontuação. Por favor. Você pode usar ou letra de forma, ou letra cursiva, ou letra de imprensa, independente, contanto que saiba distinguir maiúsculo de minúsculo na maneira de escrever. Por favor, mesmo. Evite a pertinência do uso de conectivo. Tem gente que usa que em tudo que é direito. Ao longo do texto, vira uma gagueira textual de tanto que a pessoa coloca ao longo do texto. Evita. A gente está chamando isso de riqueza vocabular. Você está utilizando conectivos diferentes, como o qual, a qual, cujo, no qual, na qual. Tenta utilizar, usa verbo na forma nominal, muda substantiva, enfim, tenta usar alguma maneira para mostrar que você tem uma desenvoltura textual boa, a ponto de você não estar mantendo o mesmo conectivo sempre. Seja claro e objetivo nas suas afirmações, não deixando margem para o leitor não entender o que você quis dizer. Quando você escreve, não vem um teclinha, sabe, para dizer assim, ele quis dizer isso. Então, tente ser o mais claro e objetivo possível para evitar que a pessoa não entenda aquilo que você quis dizer ou entenda outra coisa, né? Já ele duplo sentido, enfim, por favor, também. Procure atender as margens, a gente está falando isso de cartão de visitas de um texto. O primeiro cartão de visitas de um texto é o visual, é a sua grafia, é evitar que você não faça rasura, é evitar que você não faça tantas margens, é fazer com que você dê um espaço no início do parágrafo, então tudo isso conta com o aspecto visual, que é o primeiro cartão de visitas do seu texto. Procure atender a isso. Se for necessário criar um título, saiba que ele tem tudo a ver com o tema e ele tem tudo a ver com a sua tese. Título não é fácil de ser feito, a gente vai ter uma aula só sobre isso mais à frente. Não percam as cenas dos próximos capítulos, que terão informações bem bacanas em relação ao título da redação para quaisquer que sejam as propostas. O Enem título é opcional, mas a maioria das redações que tiraram nota 1000 tiveram título. Fica ligado nisso. Procure fazer uma introdução que cative o leitor. A introdução é o seu segundo cartão de visitas, porque a introdução é um resumo do que você vai falar ao longo do seu texto.
Porque a introdução ela vai falar sobre o tema, ela vai estabelecer qual é a sua opinião através de uma tese e a delimitação da sua tese. Precisa ter essas 3 etapas para o seu texto ficar bacaninha. Então, eu preciso pensar em qual é o tema, então o tema precisa estar exposto ali na sua introdução. Na sua introdução também precisa ter qual é a sua opinião, que a gente chama isso de tese ou ponto de vista. E, em seguida, você precisa colocar qual é a delimitação que vai ser dada entre o D1 e o D2 a partir dele. Fica uma introdução bonita, bacaninha e, aos olhos do Enem, muito positivas. Não esqueça da coesão existente entre os parágrafos, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão, e principalmente dentro dos parágrafos também. É a coesão externa e interna, competência número 4. Não deixe espaço entre as linhas, tem gente que consegue a proeza de pular uma linha entre um parágrafo e outro, não seja uma dessas pessoas que tem esse tipo de proeza, por favor. Respeite o número de linhas, que já foi comentado, elimine as palavras repetidas, né? A gente chama isso de pobreza vocabular. Competência de número 1, você perde décimozinhos quanto a isso. Use o mais variado repertório vocabular que você possa ter. Use apenas palavras que você domine o significado. Não invente de colocar palavra rebuscada simplesmente porque professor ou corretor de língua portuguesa gosta, né? Já foi-se o tempo disso. Você tem que falar algo que você domine. Não queira colocar um outro sim, um destarte dentro de um texto, se por acaso você não domina o que significa. Algo que acontece concomitantemente, algo paradoxal. Usa a palavra que você domine o significado, pelo amor de Deus, para que você não se prejudique e acabe não desdizendo o que você está querendo defender. Preocupe-se com as normas gramaticais, competência de número 1. A gente vai ter uma aula também só sobre os tipos de competência e como é que você vai ser avaliado por cada competência. Aguarda aí. Evite colocalismos. A função é você utilizar um português padrão, né, uma linguagem mais formal, em que coloquialismos ele não abre espaço para isso. Evite a construção de períodos longos. O ideal é que um período tenha no máximo 3 linhas. Passou disso, a gente já deve se preocupar um pouco, então tente diminuir aí a quantidade de períodos, menos sempre é mais. Folha oficial não deve ser rasurada, para isso serve o rascunho, mas se rasurar, no máximo em 3 palavrinhas e é um traço que você passa, tá? Evite fazer tantos hematomas, repito, evite com que o primeiro cartão de visitas do seu texto, que é a organização visual dele, a higienização do seu texto, ela seja comprometida, por favor. E o principal de tudo, né? Mantenha-se sempre informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A redação do Enem é uma redação interdisciplinar. Então, nela eu vou ver história, geografia, química, física, biologia, sociologia, filosofia, atualidades, dados estatísticos. É você tentar trazer os mais variados conhecimentos para o seu texto. Enriqueça o seu texto. Quanto mais, melhor. Nesse caso aí, a leitura é fundamental, jornais, revistas, fique antenado o que acontece na TV, na atualidade, enfim, traga informações extras, não fale o trivial, não fale o que todo mundo sabe. Faça e seja um diferencial no seu texto e na sua vida, que vai ser sucesso garantido ao final. E é isso. Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de seguir e também não deixa de comentar. E o principal, compartilha. Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau.